Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Estava morrendo de saudade de vocês, tá, gente? Eu não estava fazendo live esses dias por conta da correria mesmo do dia a dia, mas graças a Deus estou aqui, tá certo? Eu vou manter esse momento de lives todo sábado, 5 horas da tarde, tá ok? Então marca aí na sua agenda, todo sábado, 5 horas da tarde, live aqui no Instagram. E logo após 6 horas da noite, vídeo novo no canal do YouTube, tá bom? Então, vai ser assim agora. Estou organizando aqui minha agenda para poder facilitar a minha vida e a vida de vocês, tá ok? Vamos ver quem tá por aqui. Tom de Verdes Gastronomia. Boa tarde, seja bem-vindo. Opa! Secretaria de Acessibilidade já está aqui. Boa tarde, Olhar Cotidiano. Boa tarde, Davi. Davi? E aí, Geilson, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá a minha imagem aí? Tá aparecendo direitinho? Tá, talvez se tu for um pouco mais para trás ou baixar um pouco mais a câmera. Pronto, tá ótimo assim. Pronto. Então, gente, esse é o Davi, certo? Davi Cândido. Ele E aí, trabalha na pessoal? Secretaria de Acessibilidade da UFC. E na live de hoje a gente vai conversar justamente sobre o trabalho que a Secretaria de Acessibilidade faz, né? Então, para começar, Davi, eu gostaria que você se apresentasse aí para o público, quem é Uhum, você. Vamos isso. lá. Bom, primeiro eu vou tentar aqui fazer minha audiodescrição, né, para quem de repente está assistindo, que não tem como me ver. Eu sou, pela voz dá para perceber, um homem há 37 anos, moreno, tenho cabelo ondulado, mas agora está molhado, então ele está bem preso aqui na cabeça. Conhaque e uso óculos com as hastes, aquela armação de carbono preto, né? E tô de camisa azul escuro. Bom, eu sou, agora me apresentando com relação ao trabalho na secretaria, eu sou pedagogo, sou técnico em assuntos educacionais e eu trabalho, coordeno a DAP, né, que é a Divisão de Apoio Pedagógico e Formação para Acessibilidade. Né? A sigla é só DAP, DAP, mas o nome todo é esse, né? Divisão de Apoio Pedagógico e Formação para Acessibilidade. E aí, lá junto com os meus colegas, que a gente vai ter aqui a oportunidade de apresentar, de falar um pouco sobre, a gente faz esse trabalho na Secretaria de Acessibilidade. Bom, muito bom. Então, vamos lá. A Secretaria de Acessibilidade, ela tem 5 divisões, né? Quais são essas divisões e qual o papel de Isso. cada uma delas? Certo. A secretaria, como você bem disse, ela é subdividida, né, nessas 5 divisões, que é a divisão administrativa, né, que eu vou falando logo e dizendo um pouco da função de cada uma, né? Ok. A divisão administrativa, que é, como o próprio nome diz, responsável pelos trâmites legais, pela questão das burocracias, licitações, dos acordos, parcerias. Então, toda essa parte mais, aonde, obviamente, está a nossa diretora, né, a professora Fernanda Cláudia. Então, ela que cuida também dessa questão mais legal, né, de algumas relações da secretaria com a própria instituição e com outras instituições. Aí, além da divisão administrativa, a gente tem a DivTIOS, né, que é a divisão de tradutor, intérpretes de língua de sinais, que aí é justamente onde está a equipe de tradutores e intérpretes, são responsáveis todo e qualquer evento, toda e qualquer ação da universidade, onde tem a presença de um surdo, né, quando solicitado, tem direito à presença de um intérprete. Então, é justamente essa equipe que garante essa acessibilidade aos surdos, né?
Aí nós temos a DPMA, que é a Divisão de Produção de Material Acessível, que é coordenada pelo Neto. Ah, sim, a DivTools atualmente é coordenada pela Grazi, né? E aí Uhum. nós temos a DPMA, que é coordenada pelo Neto, que é a Divisão de Produção de Material Acessível. Durante muito tempo, essa divisão ela funcionou em parceria com a biblioteca e era coordenada pela Cleo. Atualmente, a Cleo ela está na biblioteca, na SAPD, que é a Seção de Atendimento à Pessoa com Deficiência, e o Neto está à frente da DPMA lá na secretaria, né? E a gente tem tentado expandir o nosso trabalho, porque assim, durante muito tempo o nosso trabalho era voltado especificamente para pessoas com deficiência visual, né? Então, era adaptar esse material para pessoas com deficiência visual. Hoje em dia, com o apoio da SAPD, então a gente também tem tentado diversificar essa adaptação de materiais para, por exemplo, pessoas com deficiência física, né? Uhum. Então, a gente tem tentado fazer algumas adaptações, alguns estudos, ver como é que isso vai ser realizado. Quando eu digo a gente, porque ele trabalha muito em parceria com a DAP. E aí, falando da minha divisão agora, que é a divisão de apoio pedagógico, formação para acessibilidade, como o próprio nome já entrega, assim, a gente é responsável pelo acompanhamento pedagógico de algum estudante com alguma condição de deficiência quando solicitado, ou orientação pedagógica aos professores, né, que ainda é uma parte pouco conhecida, né, infelizmente, assim, que é o que a gente também sente bastante necessidade. A gente faz Opa, aqui o Thiago Falcão mandando um abraço, abraço, Thiago. Lembro sim. E aí tem a parte desse apoio pedagógico, então a gente faz um censo, um levantamento dos estudantes com alguma condição de deficiência, né? Então, esse censo nos ajuda a traçar as estratégias, né, do ano, de como é que a gente vai atuar. E a parte de formação, aí entra com a questão de palestras, cursos, minicursos, projetos de extensão. E a última, mas não menos importante, é a Divitec, né, que é a divisão de tecnologia assistiva, que na verdade dá um suporte, por isso que eu deixei por último, a todas as outras. Né? Basicamente, todas as divisões, em algum momento, depende da Divitec, que é a divisão responsável pela parte da tecnologia assistiva. Né? Então, eles pesquisam, a gente ainda não desenvolve, mas assim, a gente pesquisa e tem parcerias com outras unidades da universidade que desenvolvem tecnologia assistiva. Então a gente tenta estreitar e ampliar essa rede. Maravilha. Aí, assim, como é que acontece o processo, né? A pessoa com deficiência, ela entra na universidade e a partir daí, vamos supor, eu entrei na universidade agora, não sei de nada, e Uhum. aí, o que é que a pessoa com deficiência faz? Bom, no caso do estudante com deficiência, né, quando ele, porque assim, a secretaria, só falando um breve histórico da secretaria, rapidinho se permitir, Fique à a vontade. secretaria, ela existe esse ano, agora em agosto, inclusive, a gente completa 10 anos, né, e Olha aí. quando a secretaria começou, ela começou justamente como um projeto lá da pedagogia, né, do nosso curso, coordenado pela professora Wanda, a professora Ana Karina e a professora Tânia Viana. Né, e tinha o apoio de outros professores de outros cursos. Né, e o nome na época era Projeto UFC Inclui. Na época, o governo federal estava desenvolvendo e estimulando que as universidades federais tivessem programas de acolhimento a pessoas com deficiência, e aí elas lançavam um projeto, no, pegavam o edital, lançavam o projeto, concorriam e ganhavam, né? Então, elas desenvolviam esse projeto, que era o projeto UFC Inclui, que ele começou, na verdade, em 2006. E ele Uhum. ficou como projeto até 2010. Então, em 2010, ele começa com o então reitor, que era o professor Jesualdo, ele passa a ser institucionalizado, ele deixa de ser um projeto e se torna uma secretaria. E na época, algo que foi muito debatido bom, mas a secretaria vai atender a quem? Quem é o público da secretaria? São só os estudantes, como era na época do projeto? Ou a gente vai ampliar e atender também servidores, né? Servidores técnicos e docentes. E aí foi pensado que se a gente ia institucionalizar uma secretaria e que se ela ia até agora esse status de secretaria, né, já que ela não estaria ligada nem à PRAE, nem à PROGEP, por exemplo, que são pró-reitorias, a PRAE, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e PROGEP, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, já que ela não estaria vinculada a nenhuma dessas, seria um órgão independente, autônomo, então ela teria que atender a todo o público, ou seja, a estudantes e servidores. Então, no caso, a secretaria atende a comunidade acadêmica. Né? Então, por que eu estou falando isso? Assim, que tu perguntou especificamente do caso dos alunos, né, dos estudantes.
né? Aí, mas assim, só para deixar claro que a gente também atende aos servidores, né? Sejam servidores técnicos ou servidores docentes. Ah, Bom, entendi. Então, por exemplo, se tiver um professor com deficiência, um técnico administrativo que trabalhe na universidade, ele também isso, ele é também conta contemplado. com o apoio e o serviço da Ah, secretaria, entendi. Maravilha. entendeu? Aí, bom, aí no caso especificamente agora com relação ao estudante. Na verdade, é isso. Assim, eu vou te dizer como é que deveria ser, certo? A teoria, né? O ideal e como é a prática, certo? Bom, na situação ideal, o que é que ocorre? Sobretudo após a questão das cotas, né? A gente recebe os dados da Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação, de quantos alunos com alguma condição de deficiência se matricularam. Com base nesses dados e também com base nos dados de autodeclaração dos alunos que não entraram por cota, mas que no momento da matrícula se declaram ou não com a condição de deficiência, a gente junta todos esses dados e traça um censo geral dos estudantes com deficiência na universidade. Uma vez tendo esse censo, né, ou seja, a quantidade de estudantes, em que locais eles estão, né, em que unidades acadêmicas e em que cursos, a gente pega esses dados e envia para os diretores e coordenadores de curso. Então, os professores deveriam, no início de cada semestre, ter essa lista atualizada e saber, bom, eu vou receber tantos alunos com deficiência, né? Eu vou receber um aluno cego, eu vou receber um aluno cadeirante, eu vou receber... Deveriam saber isso. E uma vez o professor sabendo disso, o que é que deveria acontecer? Digamos, se ele tem um aluno com deficiência visual, no início do semestre eu vou mandar minha bibliografia para a SAPD ou para a DPMA, para que seja digitalizada, seja disponibilizado, né, de forma acessível, e, enfim, e tomar todos os procedimentos e tal. Só que aqui a gente tem dois grandes gargalos, né, que é sobretudo questão de comunicação e às vezes até burocracia. Esse censo que chega, esses dados que a Prograde nos envia, chegam já quase na metade do semestre, Ah, né? meu Deus. Por quê? Porque, sobretudo pela questão do SISU, que são feitas várias chamadas ao longo do semestre. E aí, Uhum. como tem, justamente o que você falou naquele dia da entrevista, tem a, a perícia, né? Ou seja, você entrega o documento, depois ainda tem a perícia, mesmo com as aulas já tendo começado. Então, até sair a perícia, oficialmente, a gente ainda não tem o teu dado. Tu já está assistindo aula, tu já está em sala, os professores, mas a gente ainda não tem esse dado. Entende? Ah, E isso, entendi. infelizmente, é um gargalo grande, porque assim, é um calendário que vem do MEC, que vem do SISU, e que às vezes não tem como a gente ir além dele, né? Não tem como a gente ultrapassar isso. Então, assim, no meio do semestre é que a Prograde, quando termina as chamadas do SISU, enviam esses dados para a gente. Quando a gente termina a compilação desses dados, junto com aqueles que fizeram a matrícula, já é final do semestre. Então, eu vou ter, por exemplo, os dados dos alunos com deficiência que entraram em 2019.1 em 2019.2, depois de já passado todo um semestre. Né? Então, esse é o grande problema que a gente ainda tem. E aí, quando a gente envia o dado para o professor, ele diz, isso aí eu já sei, eu já tenho um aluno, já está. E aí ocorre que, na real, a gente tem atuado de uma forma assim, quando o coordenador ele sabe da existência, da entrada do aluno com deficiência, ele procura a secretaria e a gente tenta gerar um plano, e aí de formação de professores. Existem, por exemplo, alguns cursos que merecem realmente ser elogiados, que quase todo semestre chamam a gente para dar uma formação para os professores, como é, por exemplo, o caso da fisioterapia, que nós já fomos umas 2 vezes lá. Todo início de semestre, eles têm tipo uma semana zero de formação para os professores, e eles chamam a secretaria para dar a palestra. Então, assim, a gente tem atuado muito em parceria com as coordenações e com o agente de acessibilidade nesse processo, ou seja, vai identificando o aluno independente do censo, né? Foi tendo a matrícula, o aluno foi chegando, está sabendo da presença daquele aluno lá, passa os dados para a secretaria, a gente conversa com a coordenação, né, e vê. Às vezes, alguns professores nos procuram, né? Então, o professor que já sabe, assim, olha, eu vou ter um aluno com deficiência, como é que eu faço? O que é que eu devo, né, para onde é que eu entrego o meu material? Como é que eu devo agir e tal?
Então isso já facilita também. Mas essa é a nossa realidade, tá? Um tanto quanto difícil, assim, entre o ideal e a prática real, né? É verdade, porque no meu caso, né, eu acredito que no caso de muitas pessoas com deficiência acontece do Uhum, professor saber assim no primeiro dia de aula, chegou, tá lá o aluno com deficiência. E quando é uhum, assim, uma deficiência visível, né, que você vê que é a deficiência visual, a deficiência auditiva, ok, tranquilo. Mas, por exemplo, quando é uma deficiência invisível, como o autismo, né? E às vezes uhum. a pessoa sente receio de falar, como é que o professor vai saber para poder lidar? Então Pois é, tem nesse, uma questão aí. e inclusive, até aproveitando para responder aqui, o Tiago está perguntando como funciona o processo para alunos com deficiência em cursos de mestrado e doutorado, né? Desde o processo de seleção até de produção de materiais. Aí, Tiago, é justamente assim, no processo, já aproveitando, tanto vou responder do Tiago e essa pergunta do Geilson. No processo de seleção, dependendo do curso, a princípio é para eles colocarem lá se a opção para o aluno marcar se ele tem ou não uma condição de deficiência. Né? Então a gente vai pela questão da autodeclaração, já que para as pós-graduações não existe a questão do SISU, né? Pelas cotas. Então, como tem no Enem. Então, vai pela autodeclaração. E aí, quando o curso de pós-graduação sabe que isso já aconteceu, inclusive, na FACED, né? Vai ter um aluno surdo que vai participar do processo de seleção para o mestrado. Então, o pessoal da pós-graduação lá da educação entra em contato conosco, é disponibilizado um intérprete, né? É disponibilizado uma sala para que aquele aluno, se for o caso, ele faça a prova em Libras, né, e grave, e aí é traduzido. A mesma coisa se for algum aluno com deficiência visual, é disponibilizado um computador com um leitor de tela para que ele possa realizar. Né? Então, assim, dependendo da condição de deficiência que o aluno apresente, que ele declare, a equipe da pós-graduação entra em contato conosco e a gente vê como disponibilizar, como acessibilizar esse material. E a questão do aluno autista, né, ou das chamadas deficiências invisíveis, né, como o Geilson falou, é realmente o que a gente tenta, Geilson, trabalhar, que isso eu acho que se as pessoas perguntarem assim, qual é, nesse tempo que eu estou na secretaria, 7 anos, acho que a maior dificuldade que eu encontro, digamos, em criar uma cultura inclusiva, é a questão da acessibilidade atitudinal, né, Uhum. que é justamente essa, como é que eu posso dizer, essa sensibilidade e empatia para com o outro, né? Assim, do professor ou do servidor técnico, do servidor docente, estar aberto e disposto a enxergar aquela pessoa não como um ser deficiente, né? Mas como uma pessoa que tem suas peculiaridades e tal. Então, assim, quando eu tenho um professor, um docente, que ele é aberto, que ele é sensível aos seus alunos, que ele entende as peculiaridades, a singularidade de cada um, geralmente é um professor também que ele está mais aberto a perceber, assim, não, de repente eu tenho um aluno, digamos, entre aspas, que apresenta algumas dificuldades, e aí ele conversa com o aluno, né, já para tentar quebrar aquela barreira que às vezes a pessoa é tímida e não quer se colocar. Né, e aí muitas vezes acontece do aluno, não, eu tenho autismo, tenho algumas dificuldades, e aí o professor nos pergunta, né, para a secretaria de como proceder. Então, em alguns momentos, a gente realmente depende muito dessa sensibilidade de quem está lá na ponta. O que a gente costuma dizer é que a secretaria sozinha não pode, nem nunca será responsável por garantir a inclusão na universidade. Isso é papel de todos nós. Né? Então, assim, desde do guarda, passando pelos servidores da coordenação e, obviamente, pelos docentes, né, todos têm que vestir essa camisa, assumir essa causa. Então, assim, ter um respeito àquele aluno, ficar atento a ele, às suas necessidades e como auxiliar, né, é o que vai fazer com que a gente tenha, de fato, uma inclusão na universidade. Então, o que a gente tenta fazer com relação a essas questões das deficiências ditas invisíveis é estimular a acessibilidade atitudinal. Que os professores fiquem atentos, né, conversem com seus alunos, né, o aluno não é um bicho, não morde, né, assim, veja o que é que o aluno está precisando, o que é que pode ser feito e nos procure. Né. A gente, obviamente, não vai ter todas as respostas, né, nunca tem todas as respostas, mas a gente vai aprendendo junto, né?
No caso, assim, vocês são muito procurados assim pelos professores. Como é a atitude dos professores em relação aos estudantes com deficiência? Uhum. Sim, tem alguns professores que nos procuram bastante, mas assim, não tenho como, eu não posso te dizer que é a maioria, infelizmente, né? Mas existem alguns que é o que eu costumo dizer assim, aquele professor que naturalmente já é mais sensível, digamos assim, já é mais aberto a algumas questões dos seus alunos, ele já tem quase que essa tendência a procurar maiores informações, a procurar a secretaria, a procurar, né, a não ser tão de repente fechado, né, e dizer assim, eu não aprendi isso, não sou obrigado a dar aula para aluno com deficiência, ou, né, assim, tem alguns que já impõem essa barreira. Então, assim, nós Aham. somos sim procurados, mas infelizmente ainda não é uma procura tão grande quanto deveria ou como a gente gostaria, né? Mas, por exemplo, alguns agentes de acessibilidade são professores, né? E isso tem facilitado, porque eles servem também como agente multiplicador dentre a própria comunidade docente também. Então, entre os colegas, nas reuniões de departamento, eu acho que isso é importante. Mas, às vezes, por exemplo, a gente, todo ano, a gente sempre oferece alguns cursos, eventos, e a participação dos professores da própria casa, ou seja, da própria UFC, é muito pequena, né? Às vezes são 4 professores, então ainda é um trabalho que a gente luta constante, de luta constante, assim. É verdade. E assim, quais são os serviços que a secretaria ela oferece para os estudantes, docentes e técnicos administrativos, além dos cursos? Pronto, além dos cursos, se for, aí a gente tem que ir pela, assim, eu vou tentando citar pelas condições, né, de deficiência, digamos. Se Ok. for um servidor ou aluno surdo, a gente tem o trabalho de tradução e interpretação, né, que aí ele vai tanto com a presença do intérprete de Libras, né, no evento, no local, na aula, né, se for, por exemplo, um curso de graduação que tem um aluno surdo, ou até mesmo de pós-graduação. Então, a coordenação no início do semestre passa a grade eu estou usando grade até um termo antigo, nem se usa mais, né? Passa as disciplinas, né, que aquele aluno vai ter, os horários, e aí é disponibilizado uma dupla de intérprete para acompanhar aquele estudante. Se for uma palestra, se for reunião, né, então, no qual tenha um servidor, docente ou aluno, então também é garantida a presença do intérprete. A gente também coloca janela de Libras nos equipamentos audiovisuais aliás, nos materiais audiovisuais da universidade. Então, por exemplo, o FCTV e qualquer outra mídia, né, de audiovisual que seja produzida pela instituição que solicite oficial, né, que solicite a janela de Libras, a gente coloca também. E agora, por exemplo, nesse momento de aulas remotas, a presença dos intérpretes também, né? Tanto nas aulas online, quanto no que a gente chama de aulas assíncronas, né? Que os professores gravam as aulas, nos enviam para que seja colocada a janela de Libras. Com relação a estudantes com deficiência visual, a gente tem a parte da DPMA, né, que é a Divisão de Produção de Material Acessível, junto com a biblioteca, onde a gente digitaliza esses materiais. No caso, tem uma divisão que, por exemplo, se forem livros, né, livros mais extensos, até para ficar logo no repositório, então quem digitaliza é a biblioteca, e se forem textos menores, e dependendo do que seja, vai a própria secretaria, né, que seja mais rápido. E aí lá também a gente oferece um leitor autônomo, né? Tem alguns recursos de tecnologia assistiva que estão lá disponíveis. Se, por exemplo, você recebeu um texto hoje, sei lá, digamos que hoje fosse segunda-feira, né? O professor te entregou um texto para quarta-feira tu ter que apresentar o que foi que tu entendeu e não vai dar tempo de digitalizar. Então pode ir lá na Secretaria de Acessibilidade, lá tem um leitor autônomo que é uma máquina que você coloca o texto, ele tem uma câmera que, tipo, como se fosse um scanner, ele faz OCR, digitaliza aquilo e já sai em áudio, né? Então ele é excelente. E também grava em MP3, enfim, em outros idiomas. Então ele facilita muito, assim, para a leitura de textos corridos, que não tenha imagem, né? E que, de repente, precise de uma velocidade maior de leitura.
Então, a gente também tem alguns scanners manuais que podem ajudar, às vezes, o próprio aluno, se for o caso, a digitalizar seu próprio material, e impressoras em braille. Temos uma Spot Dot que ela é braille e tinta, então, às vezes, você quer fazer um mapa em alto relevo, né, para aula de geografia, por exemplo, alguma coisa desse tipo, que precisa para um aluno com deficiência visual, então a gente faz isso também. As células Braille, né? Que a gente tem duas células que até eu falei naquele dia da entrevista. Aliás, três. Tem uma de 40 células e outras duas de 80. E com relação a DPMA, tem essas orientações aos professores, né? Dicas e orientações metodológicas, pedagógicas, que aí, dependendo da condição de deficiência do estudante, a gente orienta o professor, né? Porque aí eu digo dependendo da condição, porque a gente sabe que não existe uma fórmula, né? Então não tem como eu dizer assim, todo aluno cego você vai tratar assim, ou todo aluno autista vai ser dessa forma. É necessário ver caso a caso. No caso, vocês têm grupos de estudo, projetos de extensão, alguma coisa assim do tipo? Sim, sim. A gente tem um grupo de estudos atualmente, que é um grupo de estudo de transtorno do espectro autista, né? No momento, infelizmente, devido à questão da pandemia, a gente está com as atividades paradas, mas ele acontecia às quartas-feiras, quinzenalmente. A gente está vendo a possibilidade de, a partir de agosto, a gente retomar as atividades online, né? E aí a gente. Só que assim, durante um bom tempo, esse grupo, ele já tem uns 5 anos. Nos 2 últimos anos, a gente estava especificamente só com o transtorno do espectro autista. Tipo assim, de uma forma introdutória, né, para as pessoas que queriam conhecer o que era o autismo, conceitos básicos. E agora, a partir de agosto, a gente pretende ter um grupo mais aprofundado. A gente vai continuar estudando o autismo, só que aprofundando mais, não vão ser mais conceitos tão básicos, né? Então, é para pessoas que já tenham alguma noção do que é o autismo, né, de suas características, de algumas coisas, então a gente vai continuar. Mas a gente pretende também desenvolver outros grupos, né, assim, nesse período agora de atividade online, né, para complementar essa demanda tão grande de informações. Mas atualmente a gente tem um grupo, né, um grupo de estudos. E a gente tem um projeto de extensão também, que é o Acessibilidade em Ação, e esse projeto de extensão é onde a gente oferta curso de Libras, né, por exemplo, esse ano a gente começou 2 turmas online, né, uma turma de 60 horas, uma turma segunda e quarta, e outra turma terça e quinta. Geralmente a gente oferece presencial, mas agora a gente está online. Nós temos dois grandes eventos, que é a Semana de Inclusão e Acessibilidade, que inclusive tu já participou, né? Que geralmente é no meio do ano, nos meses de maio e junho, e o Acessibilidade em Ação no final do ano, geralmente outubro e novembro. A diferença é que a Semana de Inclusão ela tem um caráter mais teórico, né, com apresentação de trabalhos, palestras, e o Acessibilidade em Ação ele tem um caráter mais prático, assim, dinâmico, ou seja, oficinas, minicursos. Então, a gente tem a oficina de Braille, oficina de tecnologia assistiva, né, então é isso. Então, são basicamente sim, essas grandes ações que a gente realiza em termos de projeto. Nossa, e assim, nesse atual momento que a gente está vivendo, né, questão de Uhum, pandemia, isolamento social, que a gente vai começar a ter, né, as aulas remotas. Em uhum. relação às pessoas com deficiência, como a Secretaria de Acessibilidade, ela está atuando nessa situação? Pronto. A gente preparou recentemente o PP, aliás, para o PPE, né, que é o Plano Pedagógico de Emergência, a gente fez um documento com orientações pedagógicas, justamente de como os professores devem trabalhar à distância de forma acessível. E aí, nessas orientações pedagógicas, a gente dá orientações tanto didáticas, né, de como o professor proceder, por exemplo, ele vai colocar um slide que tem uma figura, então ele fazer a audiodescrição dessa figura, né? Pessoal, aqui tem um slide de um iceberg. Então, como é que é esse iceberg? Por que que ele está ali? Em que contexto e tal? E também com relação a alguns softwares acessíveis que eles podem utilizar e de algumas dicas, né, até mesmo de fala, né, com relação à questão de articular melhor as palavras, né, caso tenha algum aluno com deficiência auditiva, mas que não seja surdo completo, que faça leitura labial. Então, a gente fez um plano de orientações pedagógicas de aproximadamente 5 páginas,
com todas essas dicas, né? Que aí vão desde do caráter pedagógico até a questão técnica em si, né? Assim, com relação a softwares, por exemplo, e links que o professor pode utilizar. Tem alguma pergunta aí para a gente? Quem quiser fazer pergunta, gente, fique à vontade. Até tem a Ângela, né, que diz que percebe que no momento o papel do agente de acessibilidade é muito importante, né? De fato, o papel do agente de acessibilidade tem nos ajudado muito, porque deixa eu ver logo se tem mais alguma. A Ângela também fala quanto à formação nesse momento, que é como a gente falou, né? Temos vários vídeos informativos, tanto da secretaria quanto de outros setores. Isso. No nosso Instagram, por exemplo, vez por outra a gente tem colocado. Recentemente a gente até colocou um vídeo de como as pessoas usarem o texto alternativo, né, nas postagens do Instagram. Em todas as postagens que a gente faz, a gente sempre coloca aquela hashtag para cego ver, né? Então a gente também tenta, através das nossas postagens, dar alguma forma de informação, né? Que mais? Então foram essas perguntas. Aí o que eu te falei da Grazi, da Grazi não, desculpa, da Ângela falando do agente de acessibilidade. O agente de acessibilidade é uma figura extremamente importante, né, para a secretaria, porque ele funciona como uma espécie de braço da secretaria nas unidades acadêmicas. Então, assim, o corpo de servidores da secretaria é muito reduzido, né? Embora a gente tenha essas 5 divisões, para você ter ideia, na verdade nós temos 22 servidores ao todo, né? E dentro desses 22 servidores, 15 estão em uma única divisão, que é a divisão de tradutores e intérpretes, ou seja, todo o restante da secretaria são 7 servidores. E aí, 7 servidores para dar conta de toda a universidade, incluindo os campos do interior. Então, é quase impossível, né? E considerando que, por exemplo, no censo de 2019, a gente tem 342 estudantes com deficiência, né? Isso sem contar os servidores, né, que estão aproximadamente 100. Então, o agente de acessibilidade é aquele servidor técnico ou docente que está na unidade acadêmica e que nos ajuda a elaborar e executar essas atividades de inclusão, né? Então, eles também têm uma formação, eles têm como, às vezes, identificar algumas demandas e ver o que é possível solucionar na própria unidade acadêmica, né? Outras ele encaminha para a secretaria. Então, o papel do agente tem sido fundamental. A Naíla Oliveira tem uma pergunta, Geilson, eu posso ler? Pode. Pronto. Em relação às plataformas, elas são todas acessíveis para as deficiências? Aí eu acredito que eu não sei se ela está perguntando para mim ou para ti, Bom, acho que no caso ela quer saber das plataformas de que são usadas para as aulas, né? isso que são usadas para as aulas Será? remotas. Pronto. Naíla, assim, infelizmente nem todas são acessíveis. A gente tem indicado aos professores algumas que são acessíveis, e isso aí quem geralmente faz essa indicação é o pessoal da Divitec, né, como eu falei que é a divisão de tecnologia assistiva, que eles fazem, inclusive, assim, a parte de validação de web, né, de sites acessíveis, eles fazem algumas adaptações também na parte de alguns softwares, da própria universidade, óbvio, a gente não faz adaptações em softwares externos, mas os da universidade. E aí sim, o que a gente recomenda aos professores nesse plano, por exemplo, que eu falei para o Geilson, né, que está no PPE, a gente indica alguns que são acessíveis. Um que é muito acessível, que as pessoas gostam, né, o Geilson pode confirmar ou não, mas que a gente tem tido um bom retorno é o próprio Google Meets. As Nossa, pessoas esse é têm, ótimo. as Ele é assim, pessoas têm ele é bem falado bem. acessível mesmo. Agora o solar, por exemplo, é extremamente inacessível, né? Está num processo aí de um dia a gente conseguir colocar o solar realmente acessível, mas algumas plataformas, nem todas as plataformas são acessíveis. Por exemplo, o Google Meet, né? Eu estou fazendo um curso através dele e está sendo assim, tranquilo. Uhum, Porque além dele ser acessível, né? A maioria dos professores, eles gravam as aulas. Então, por exemplo, se isso. naquele momento o aluno não puder estar presente, ele pode assistir a aula depois. Então, Uhum, assim, é uma mão na roda para a gente. Então, o Google Meet eu recomendo assim para todos os professores, né? Os meus professores mesmo, eles já estão entrando em contato comigo, perguntando qual a plataforma mais acessível. Eu sempre falo, olha, o Google Meet é o mais acessível que tem. Eu já até cheguei a testar outros, como o Zoom,
o Jitsi, mas é muito Uhum. complicado, não dá. O pessoal fala do Zoom, às vezes, que gosta de usar, mas o Zoom é um tanto quanto inacessível mesmo. Até porque quando o pessoal, por exemplo, gosta de usar o Zoom para fazer aquelas salas, né? Só que quando vai Uhum. fazer a sala, para a pessoa com deficiência visual, é muito ruim sair de uma sala para outra e voltar, fica realmente bem complicado. Eu tentei uma vez, eu não consegui de jeito nenhum. E o Jitsi ainda tem uma problemática, porque ele é todo em inglês e o leitor de tela não consegue ler todos os botões. Então, o mais Uhum. acessível mesmo é o Google Meet, É o porque lê Meet. tudo e é bem prático de usar, não é difícil. Isso, ele é bem simples. E é isso. Pronto, essa foi a última pergunta até agora. Aí, no caso, a Secretaria de Acessibilidade, né, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo, agora está Uhum. também no YouTube. Isso, justamente. A gente. Fala aí para o povo desse projeto, desse É, passo, né, que a Secretaria deu. isso. Pronto, começando justamente com aquela história que eu falei, da gente colocar a janela de Libras, né, nos programas audiovisuais da universidade, a gente começou a ver a necessidade de ter um canal no YouTube para postar alguns desses vídeos, né, que a gente acessibilizava. E aí, então, inicialmente, esse nosso canal oficial servia só como repositório de outros vídeos da própria UFC. Só que algumas pessoas começaram a falar, vai ter evento tal, por que vocês não gravam e depois disponibiliza? Então a gente começou também dessa forma. Até que com a pandemia a gente pensou, pô, a gente tem um canal, né, que agora tem sido uma ferramenta extremamente utilizada, né, por várias pessoas de acesso à informação. Então por que a gente não utiliza para difundir o trabalho da secretaria, que ainda é tão pouco conhecido, e acessibilizar conteúdo e informação para outras pessoas? E aí a gente criou um projeto que é o projeto Live com Entrevistas, conhecendo a Secretaria de Acessibilidade. Então, o Live com Entrevistas, ele ocorre todas as quintas, sempre às 18 horas. A princípio, né, eram só nos meses de junho e julho, mas aí se tiver uma boa repercussão, se as pessoas gostarem e quiserem, a gente continua nos outros meses, e a gente vê se continua semanal, quinzenal, mas o intuito inicial era, no mês de junho, a gente fez entrevistas com os servidores da secretaria, né, para que conhecessem as divisões, como foi apresentado aqui bem rapidamente, lá a gente apresenta de uma forma mais aprofundada, como solicitar os nossos serviços, né, e quais os trabalhos desenvolvidos. E no mês de julho, a gente tem feito a entrevista com os parceiros e usuários da secretaria, né? Então a gente começou com o Geilson, né, e a professora Kátia, né? E depois nós entrevistamos os agentes de acessibilidade, e aí próxima semana a gente vai entrevistar a Cleo e a Maiara, que é aluna do curso de letras, e no final de julho, a entrevista com as fundadoras, criadoras da Secretaria de Acessibilidade, né, que é a professora Wanda e a professora Ana Karina. Né? Então, e aí termina, a princípio, o ciclo do projeto, mas quem sabe a gente continue, né? Nossa, tem que continuar, né? E assim, eu dou todo o apoio, né? Fiquei muito feliz porque através das redes sociais, do YouTube, a secretaria ela pode chegar mais longe e ela pode até servir como modelo de exemplo para as outras universidades também, né? Então, eu Uhum. fiquei assim feliz demais. E assim, uma sugestão que eu dou é aproveitar também esse espaço para fornecer para os professores formações, né? É claro que, Sim, como você mesmo falou, né, não tem resposta para tudo, mas os conhecimentos que você já tem, né, já ajuda, coloca né? lá no canal, já dá umas formações, já dá uns mini cursos, oficinas, E a gente sabe? Eu pode acho até, que, se permitir, já divulgar o canal aqui, que eu acabei nem falando, né? pois é, divulgue, muito Pronto, o importante. nosso, o nosso canal, para quem quiser conhecer, você entra lá no YouTube e bota Acessibilidade UFC, é bem simples, né? YouTube/Acessibilidade UFC. Então entra lá, vê os vídeos que já estão postados. Quem não é inscrito se inscreve, ativa o sininho, né? Como todo YouTuber fala, e aí já fica por dentro das nossas notificações. Então a gente pretende dar continuidade sim a essa atividade. E que bom que agora a gente tem uns parceiros como o Geils com Vendo no Escuro, né, que já tem bem mais assinantes. Então, a gente vai fazendo essa parceria. Nossa, com certeza. Eu vou gravar um vídeo no meu canal divulgando o canal da secretaria, viu? Nem se preocupe, que isso aí já está nos meus planos já, eu vou fazer logo logo. Mas,
uma vez eu entrei no site da secretaria e eu vi algo assim que eu achei muito interessante, né? Que a secretaria ela tem por objetivo propagar a cultura da inclusão. Então, Isso. assim, eu queria saber de que forma cada um de nós que estamos aqui podemos propagar a cultura da inclusão, né, de maneira prática. O que é que a gente Uhum. pode fazer para tornar o Eu, ambiente que a gente está mais inclusivo, seja digital, seja no ambiente onde a gente está fisicamente? uhum. Eu acredito que, assim, na última entrevista que a gente teve, foi algo que foi falado, assim, que eu achei muito interessante, foi que um dos entrevistados falou assim, que é como se fosse uma mudança de chave, né? Uma mudança de paradigma. E de forma bem prática, o que seria essa mudança de paradigma, né? Por mais simples que possa parecer, mas eu acho que é a gente enxergar o outro como uma pessoa de fato, né? Isso parece tão óbvio, mas por que que eu falo isso? Às vezes a gente está acostumado a olhar, entre aspas, o que é diferente, né? Ou seja, a pessoa com deficiência ou alguém de outra cultura, como algo inferior, como algo diferente, como uma pessoa que não tem direito a acesso àquele ambiente ou àquela informação, né? Tem até uma história que parece anedota, mas é real, de uma colega nossa lá, ela era aluna, né? Ela já se formou e tal, e ela sempre contava isso. Uma vez ela foi para o médico, ela tem deficiência visual, casada, e eu digo casada assim, porque ela estava com o marido dela, né? Quando ela foi para o médico, e a recepcionista atendeu o telefone e ela acha que o médico deve ter perguntado quantas pessoas tinham ali. Porque a resposta da recepcionista foi a seguinte: ah, tem 3 mulheres, 2 homens e uma cega. Ou seja, tipo assim, ela perdeu o status de por que não 4 mulheres e 2 homens, né? Então, assim, ela perdeu, né? Ela até perde assim, o status de eu, pô, eu não sou uma pessoa, tem 3 mulheres, 2 homens e uma cega, eu sou um ser à parte, eu sou alguém estranho, né? Então eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer o outro como uma pessoa, né? Se a gente tira o com deficiência, é uma pessoa como qualquer outra, né? Então eu acho que é isso, a gente ter essa atitude inclusiva, de respeito, né? E aí, assim, conversa com a pessoa, assim, você precisa de ajuda, porque também a gente não pode partir do pressuposto que todo mundo já chega, aquela, né, chega pegando no braço e, bora, eu vou te ajudar a atravessar a rua. Às vezes a pessoa nem quer ajudar, né, nem quer atravessar, quer ficar ali. Então pergunta, né, chega, você precisa de ajuda? Caso sim, como é que eu posso lhe ajudar? Se for fazer um site, por exemplo, né, tem alguém com deficiência visual para fazer a validação daquele site já no momento que ele está sendo construído. Enfim, se eu sou professor, estou em sala de aula, eu tenho algum aluno aqui com alguma necessidade, alguma dificuldade, enfim, não obrigatoriamente, às vezes pode ser uma pessoa não com deficiência, mas que tem alguma outra peculiaridade que precise de alguma adaptação, né? Então, eu acho que a principal forma da gente gerar essa cultura inclusiva é o respeito ao próximo, né? Por mais básico e simples que pareça, mas ainda é algo tão difícil, né? É respeitar o próximo. É verdade. E assim, inclusive, esse vai ser até o tema do próximo vídeo do canal, né? Assim que acabar a live Uhum, aqui, eu vou estar postando já. Justamente é você perguntar se a pessoa precisa de ajuda, porque assim, o fato de uma pessoa ter uma deficiência, né, não significa que a pessoa vá precisar de uma babá 24 horas por dia. Não, tem coisas que justamente. a gente consegue fazer sozinho, mas tem coisas que não dá. Então é sempre Uhum, importante perguntar. Algo assim que eu ressalto muito é você perguntar para a pessoa, né, e não para o acompanhante, porque isso acontece muito comigo, né? Várias vezes. Se eu estou com a minha mãe ou se eu estou com alguém da faculdade, pergunta logo, né? Ele estuda, ele faz o quê? Ele faz faculdade? Poxa, pergunta logo para a pessoa com deficiência, pergunta logo para mim. Então, assim, aham, aham. E outra, assim, como você tem uma deficiência visual, né? E a pessoa pergunta, ele faz faculdade, ele faz como se fosse sinônimo também de deficiência intelectual, cognitiva, né? Ou seja, a pessoa generaliza logo tudo, né? Assim, aquela condição de deficiência, ou seja, eu não tenho acesso a questões, como é que sensoriais, né? Da visão. Mas não é de forma alguma alguém que tem alguma deficiência cognitiva, algo que então porque a surpresa, né, de fazer faculdade, de estudar, né? Então, acho que ainda tem muito isso, assim, essa visão
da gente generalizar a pessoa com deficiência, tanto que é um termo que eu acho horrível, por exemplo, quando diz assim, o deficiente, né, como se fosse a pessoa toda deficiente, né? Eu acho isso quase um desrespeito, assim, na verdade. Nossa, também, é porque. E assim, tem gente que quer colocar a pessoa com deficiência tudo no mesmo pacote, né? Por exemplo, Isso. às vezes uma vez eu fui pro México e a atendente falou assim: eu vou pedir pro doutor descer. Aí eu perguntei: doutor descer para quê? Não, porque não tem como você subir a escada. Eu, hein? O o que é que tem, né? Ah, Aí são o, situações que a gente passa. justamente. O Tiago está fazendo uma pergunta: como é que percebe o fato de ainda não termos uma política nacional de inclusão no ensino superior, como já existe na educação básica? Na verdade, a política nacional de inclusão, ela é para todo o ensino, né? Então, ele perpassa desde o do ensino básico ao ensino superior. Talvez o que não estou entendendo assim, o que tu quer dizer com relação a não ter no ensino superior com relação ao ensino básico. Por exemplo, tanto que a existência da Secretaria de Acessibilidade e de outras ações, né, como o próprio MEC, quando ele vai avaliar alguns cursos, né, conta essa questão da inclusão, da acessibilidade. Acho que deve estar falando com algo específico que tem na educação básica que de repente não tem no ensino superior. Eu não estou, desculpa, assim, eu não estou entendendo bem a pergunta, Tiago. Se tu puder fazer em que sentido? Porque assim, a política nacional, né, ela perpassa toda a educação, né, desde o ensino básico até o ensino superior. Claro que, conforme as peculiaridades de cada modalidade de ensino, né, inclusive na educação trabalho, educação à distância, né, então ele perpassa, ele é transversal. Então, e aí as estratégias que vão ser adotadas também são diferentes. Eu não sei se eu entendi a tua pergunta. Assim, tocando nessa questão da lei de cotas, tem um número Uhum, específico para cada curso receber uma pessoa com deficiência, por exemplo. No meu caso, né, quando eu fui fazer minha inscrição, se eu não me engano, só tinha duas cotas, né, duas vagas. uhum. Essas duas vagas eram para pessoas com deficiência de uma forma geral. Eu confesso que eu acho muito pouco. Mudou alguma coisa? Sim. Geilson, se eu não me engano, acho que é 25%, né, do total. Agora aí essa parte realmente eu também não vou saber te responder, talvez a professora Fernanda, né, que ela é da parte do direito, é a nossa diretora, ela que tenha a especificidade com relação a esse número, esse valor das cotas, se é por curso, se é geral, mas se eu não me engano, eu posso até pesquisar aqui rapidinho, se tu permitir, no Pode Google, ser. né, para te responder isso. Mas, É, assim, com relação a essa questão das cotas, é porque, assim, o que eu sei, né, que é da época que eu participei até da comissão do SISU, tem aquelas cotas para a pessoa com deficiência, mas não é especificado a condição, né? uhum. Então, é geral, né? Então, assim, se eu tenho pessoas com deficiência visual, elas eu não tenho tipo assim, tantas para deficiência visual, tantas para surdez, tantas para autismo, né? São as cotas para as condições de deficiência, mas bem gerais, sem especificação. Pois Aqui, é, cotas porque para pessoas assim, com deficiência. Sim, pode falar, para que desculpa. a inclusão possa acontecer assim de maneira plena, e quanto mais pessoas com deficiência estiverem nas universidades, melhor, porque inclusão você só aprende ali mesmo, assim, na prática, convivendo. Você pode ler Ah, isso é vários fato. livros, você pode assistir vários filmes, participar de várias palestras, mas você só vai aprender ali, no dia a dia, no cotidiano. Então, por exemplo, É, né, num curso de pedagogia, você ter a cada semestre só duas pessoas com deficiência entrando, eu acho muito pouco. Eu também acredito acho, que para ser precisaria de sincero. para E é, e é assim, como você falou, é essa convivência, né? Por isso que às vezes a gente chama a pessoa com deficiência de facilitadores da inclusão, né? Que vai fazendo com que a gente aprenda coisas que não estão nos livros, né? Que não está na questão teórica, que não está. Assim, até a derrubada de alguns preconceitos, né? E aprender outras coisas para além da mera leitura,
né, de livros e teses e filmes, como você falou, a convivência é o que de fato derruba essas barreiras, né? Geilson, eu encontrei aqui falando que para o ingresso em curso de ensino superior técnico ou tecnológico, ficou determinado uma cota de. Aquela que eu estava te dizendo, de 25, era no trabalho, né, de Uhum. 20% era no trabalho. E aqui no ensino superior, a cota de 10% das vagas para pessoas com deficiência. Já o poder público, segundo o estatuto, tem que garantir o pleno acesso ao currículo e tal, mas assim, conforme o que tem aqui, é o ingresso de 10%, né, de pessoa nos cursos de ensino superior, técnico e tecnológico. Aí tem aqui a questão do trabalho, mas a gente está se referindo especificamente à questão da educação, né? Deixa eu ver se eu acho alguma outra informação aqui. Mas é isso. O percentual que tu perguntou, pela lei, é de 10%. Aí eu. Realmente o número teria que ser maior. Mas assim, É. eu E estava me como tu lembrando. falou, assim, a presença da pessoa, desculpa, Jesus, é aquilo, assim, é o nada sobre nós sem nós, né? É a presença Exatamente. da pessoa com deficiência nos ambientes, seja educacionais ou de trabalho, que vai realmente fazer com que ele se torne acessível, né? Por exemplo, você tem o dado, né, de quantas pessoas com deficiência estão na universidade no momento, quais as deficiências que tem mais e quais os cursos assim que elas mais procuram? Pronto, tem sim. Deixa eu só te responder. O Thiago comentou aqui, ele realmente ele estava se referindo a essa política, né? Que apesar dela ser transversal, quase não se vê no ensino superior. Ah, sim, de fato. Realmente, Thiago, assim, ela é aplicada ao ensino superior, mas infelizmente a gente ainda tem essa barreira, como a gente estava conversando. E é uma barreira que eu vejo, sobretudo, atitudinal, né, da gente começar as instituições terem a consciência de que como o Geilson acabou de falar, a gente só vai ter uma universidade de fato, inclusive quando as pessoas com deficiência começarem a adentrar nesses ambientes, né? Então, eu acho que ainda é um trabalho, se a gente for pensar essa questão das cotas na universidade, é extremamente recente, né? Assim, agora de 2017, então agora que a gente tem 3 anos, então, eu acredito que com o tempo a gente vai conseguir efetivar o que já existe no papel, né? Já tem a lei, então agora a gente vai botar em prática. Geilson, tu tinha pedido para eu te avisar, a gente está com 53 minutos. Ok. Tem mais alguma pergunta para a gente? Tem a pergunta que tu fez e eu esqueci, que eu fui responder o Thiago e esqueci o que foi que tu comentou. Ah, sim. Desculpa. Quantas pessoas com deficiência a universidade tem no momento, né? Ah, As- sim, certo. E em quais cursos elas estão mais presentes, né? Quais são os cursos que elas mais procuram? Pronto, eu vou te responder aqui, eu vou, para dar os dados direitinho, eu vou baixar aqui e te dar. Bom, com base no censo, né, de 2019, que eu te falei que é o último censo que a gente tem, o de 2020 ainda não está completo, nós temos 342 estudantes com alguma condição de deficiência. Desses, a maioria é pessoa com deficiência visual, são 80. Uhum. Aí quando a gente fala com deficiência visual, né, vai dos mais, desde a cegueira total, a baixa visão, né, e tal. Então, 50 pessoas com deficiência auditiva. Desculpa, eu te falei que o maior era deficiência visual, mas na verdade é a deficiência física. 177 pessoas com deficiência física. Uhum. Transtorno do espectro autista, aproximadamente 31. Eu digo aproximadamente 31 porque a identificação de pessoas com TEA ainda é um tanto quanto difícil, né? E até a forma como o SISU coloca, porque eles não colocam uma aba específica para deficiência, para TEA. Eles colocam junto com deficiência intelectual. Então acaba entrando tudo num bolo só. Isso é algo que a gente está lutando junto ao MEC para colocar de forma separada. TEA é uma coisa, deficiência intelectual é outra, diferente. Não obrigatoriamente são coexistentes, né? E deficiência múltipla, 3 pessoas, né? Então, esse é os dados de 2019.2. Né? E aí os cursos nos quais eles se distribuem
tem aqui dos mais também variados mas assim, basicamente em todas as unidades acadêmicas, né, tem alguma pessoa com deficiência, pelo menos uma, e inclusive os campos do interior. Ah, ok. É, porque assim, é uma coisa assim que eu já até cheguei a conversar com a Ângela, já até conversei com outras pessoas, é porque no SISU, quando a gente vai fazer a inscrição, só tem lá a vaga para pessoa com deficiência, mas não tem a opção da gente marcar a deficiência, porque você vê, Uhum. né, você falou, né, 80 pessoas com deficiência visual, mas só esse dado não basta, porque, ok, deficiência Isso. visual, mas a pessoa pode ser cega, a pessoa pode ser Baixa baixa, visão. então isso precisa ser identificado, né? Uhum. É, Tem essas e é falhas. isso. Quando a gente tenta fazer o censo, né? A gente tenta entrar em contato com as pessoas justamente para. Até quando, por exemplo, tu já entrou em contato com a SAPD, né? Ou com a DPMA, né? Já. Com o Neto. Pronto. Aí quando você entra em contato, aí é que a gente faz essa atualização. Aí é que a gente coloca, não, Geilson é cegueira total. Não, fulano é baixa visão. Ou seja, a gente acaba fazendo essa atualização conforme a pessoa nos procura. Mas isso ainda é muito incipiente, né? A gente tinha que ter esse dado já pronto, para a gente ter realmente. Não, a gente tem tantos alunos cegos e tantos baixa visão. Né? E infelizmente aí, nesse caso, eu concordo com o Tiago, né? Assim, a gente está um gargalo grande no ensino superior que existe a lei que atrapalha, entre aspas, né, o nosso serviço, porque não tem um zelo na execução dessa lei, né? E aí, ou seja, é só para dizer que tem, né? Tá aqui, tem as cotas. Agora, como é que vai ser feito, né? Não, vamos fazer direitinho, vamos, né, consultar essas pessoas, né? Ainda realmente é um trabalho grande que a gente tem que Porque esses ir atrás. dados eram para ser fornecidos detalhadamente e com antecedência para dar tempo, né, de vocês avisarem os Justamente. professores, ter toda uma preparação. Bom, a gente já está chegando no final, infelizmente, Isso. a conversa tá boa, mas daqui a pouco o Instagram derruba a gente. É. E eu quero agradecer você por ter aceitado o convite, muito obrigado. Quero Ah, eu agradecer que a agradeço. que estão aqui. Eu peço a vocês que, quando acabar aqui, dê uma passadinha lá no canal da Secretaria de Acessibilidade. Siga a Secretaria de Acessibilidade no Instagram, divulga para todo mundo. Aproveita Uhum. no embalo, divulga também meu canal, Venda no Escuro com Isso, Gilson. vendo no escuro. Daqui a pouquinho vai ter vídeo novo lá. Deixe seu like no meu canal, no canal da Secretaria de Acessibilidade. E próximo sábado estaremos aqui novamente. Suas É palavras isso aí. finais, suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer o convite, né? Assim, fico muito contente realmente da gente ter esse espaço para divulgar o trabalho da secretaria e divulgar a cultura de inclusão, né? Que eu acho que é fundamental e, sobretudo, quando é feito por uma pessoa com deficiência como você, né? Que é um exemplo realmente desse facilitador de inclusão, alguém que está à frente, uma pessoa proativa, né? Que está nas redes sociais, que luta, né? Então, isso nos enche mais ainda de orgulho. Né? Então, agradeço o convite, agradeço a divulgação, e aqui, como está sendo ao vivo nos dois canais, aproveito também para fazer a divulgação, né, do pessoal ir lá no canal Vendo no Escuro, né, do Geilson, né, e se inscrever lá no canal dele, no Instagram dele, Geilson Souza, UFC, e é isso, a gente vai caminhando aí para ter um UFC mais inclusivo e uma sociedade mais inclusiva, né? Obrigado. Obrigado e até a próxima, gente. Até a Valeu, próxima. Davi. Valeu, tchau, pessoal. Tchau.